Não, é Copa Libertadores da América. Já está na decisão da Libertadores da América e a gente vai falar bastante deste jogo. Parabéns, viu, Antônio Lupi? Você gabaritou ontem, todo mundo foi no Inter, você foi no Fluminense. Parabéns, viu? Tudo bem, Eliel? Boa tarde a você. De vez em quando você acerta uma. De vez em quando não, eu tenho uma excelente margem de acerto, mas sabe o que é? Vocês acabaram comigo ontem. Vocês me chamaram de desconhecedor do futebol, vocês me chamaram de... Me chamaram de burro. O Carlão me chamou de burro. Você é burro. Ninguém fez isso. O Carlão me ofendeu. O Carlão me ofendeu e eu fiquei magoado. Ficou? Eu fiquei muito magoado. Você foi dormir triste? Não, eu fui dormir porque eu tava cansado mesmo. Mas entendi. eu fiquei muito triste porque só eu acertei e eu fui esculhambado por essa equipe. Você foi vilipendiado, Antônio. Eu fui escorraçado. Foi. Principalmente pelo Carlão de Freitas. Foi mesmo. Aliás, hoje eu nem conversei com ele. E eu não quero conversar com ele no programa. Não começa a ser o anjo da guarda, não. A Márcia Goldschmidt lá, a Regina Volpato, pra unir as forças, não. Eu não quero conversar com o Carlão hoje. Mas vocês são amigos, Antônio Lupi. A partir de amanhã só. Hoje não. Hoje não. E dependendo do palpite do Palmeiras, então, nunca mais. Ele vai ser contra o meu palpite? Tá bom. Boa tarde pra você, Carlão de Freitas. Você sentiu que o clima não tá bom pra você, não, né, o Carlão? clima tá pesado, ali, Almeida. Boa tarde a você. Eu só não entendi um negócio. Vocês nunca se deram, agora vocês estão brigando, é isso? Ai. Quem falou? Boa tarde, William. Boa tarde, Cezinha. William? Quem que é o William? O William Cabelo. Sim, Cabelo. Poxa. Faz mistério aí com o convidado. Por isso que eu Senão chamei você ia dar boa tarde pra ele. A intimidade é gigante. Eu falei pelo apelido diminutivo. Mas é o César tranquilo. Leite, né, que tá aqui na redação também. Vamos lá, hoje quinta-feira, uma quinta-feira verde e branco, hein? Uma quinta-feira com toda a expectativa Vai dar aí boca, de um bom velho. jogo do Palmeiras hoje contra o Boca. Queria falar não, vai dar boca. Tá difícil Eu tô hoje. sentindo o palmeirense hoje muito apreensivo. Tá ansioso, assim, né? Os caras estão nervosos. Ô, o velho. Guarizo, então, tá quase batendo em um já, Meu hein? Deus do céu. Nem tô ficando na frente Que dele. assustador o Pelo Marco amor Guarizo. de Deus, velho. Estamos criando um monstro. Boa tarde pra você, William Cabelo. Tudo bem, Cabelo? Olha, Soteudinho. Tudo bem, boa tarde, Eliel, Carlão. Boa tarde, Lupe, ao nosso convidado, Fábio Scheibe, onde estiver. Será que tá com a gente, Fábio Scheibe? Eu ainda não sei, Acho mas que não, onde hein? estiver, esteja cumprimentado aí. Lembrando que tem Série B também hoje, hein? Tem Série B Tem hoje? Série B. Chapecoense ABC. Ah, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, deixa pra lá E isso além aí. da Chapecoense Não, nem fala. e ABC, tem Não. sarcófago. Ah, o sarcófago O sim. sarcófago Aí daquele sim. brilho todo especial ao nosso Arena CB. Boa tarde, Fábio Scheibe. Tudo bem, Scheibe? Tá em São Paulo já, Scheibe, ou não? Fala, Eliel. Boa tarde a todos. Não, tô aqui em Itu, uma bela chuva aqui em você Itu, não tá em mim, não. caindo agora. Chovendo Não. bastante por aqui. Estou por aqui ainda. Amanhã devo estar com vocês novamente aí no estúdio. Que isso. Participando aqui, é sempre uma Sexta-feira alegria. com o Fábio E cadê a Scheibe. camisa do Flusão, Lupi? Eu não consegui, cara. Procurei aí pela cidade, mas infelizmente Pô, a eu procura é achei, baixa. um lugar que tinha. Aonde? Clinta Leal. Por que você não me falou? Original. Sério? É. Pois é, eu fui entrando nessa loja, falei, pô, vou tirar uma foto pro Lupe. Tinha umas pombas ali em frente à loja. Aí o chinês falou assim, sai flango, sai flango. Aí eu já entendi. Entendeu que não era... Entendi. Seria muito bom, né? Daqui a pouco a gente vai falar da música do Dia do Sarcófago. Sim. Antes, eu queria dizer que nós estamos com um convidado especial no estúdio e que vai render muitas perguntas ao ouvinte. Porque esse é um tema aquecido. O Arena, por exemplo, a maior participação de ouvintes é quando a gente pergunta pro cara. E hoje nós podemos fazer isso, porque hoje um especialista de verdade tá aqui para ele tirar uma foto do painel do carro e pela foto do painel nós vamos falar qual carro que é. Sim. Só que hoje, quem de fato vai falar desse carro é ele, César Urgnani, piloto automotivo profissional dos bons, tá aqui com a gente hoje. Boa tarde pra você, César. Seja bem-vindo ao Arena. Poxa vida, muito obrigado a todos vocês aqui. Eu sempre tô lá ligado na Arena. Sonhava com essa participação aqui. Para de ser mentiroso. Ok. Que isso. Que bonitinho. Tem hora que nem eu quero ficar aqui, cara. Um clima muito legal, vocês aqui bonitinho. em Casa Nova, né? Parabéns pra vocês, parabéns aí pro Grupo EP, né? Acho que foi um casamento perfeito aí. E manda as perguntas aí que eu vou tentar responder todas elas. Tem aquela da Rosângela, né, Lupe? A Rosângela, ela dirige caminhão. A Rosângela, ela é caminhoneira. E ela pergunta, é a primeira, inclusive ela mandou quando divulgamos o vídeo, ela pergunta se veículo pesado pode ter roda de liga leve. Olha só, na verdade, por incrível que pareça, alguns veículos, né,
pesados, tem sim uma roda de liga leve, que na verdade é uma roda de alumínio, né? Uma roda pesa muito, né? Um caminhão, ele precisa tentar diminuir o seu peso a fim de fazer uma melhor média de consumo de combustível. Então, ela é uma liga leve. Claro que não é a mesma liga que a gente usa, por exemplo, num carro leve, num carro de passeio. Sim. Mas é uma roda especial, é uma roda mais leve, ela não falou loucura, não. Olha aí. Para gerar Olha, mais Rosângela. desempenho Boa. aí na rodagem do caminhão. O balanço em rodovia é uma espécie de bullying com o caminhão ou não? Quando passa do peso, é um bullying que, inclusive, quem está sofrendo bullying tem que pagar. Ah, entendi. Depois eu quero entender essa regra de balanço. Aquela eu história tenho só mais também... uma só. Ah, Essa sou eu, no caso, né? É. Como é que faz para resolver o problema de água na buzina? Você tem água na buzina, cara? Isso. Poxa, o teu carro é um pouco antigo, né? Eu diria, porque os carros que hoje, né, entram água na buzina, né? Porque a buzina mudou muito ao longo do tempo, Sim. né? Mas a água da buzina, ela tem uma solução, troca a buzina. troca a buzina. Ok. Pronto. Não, Gasta não, um pouquinho, velho. Não há o que fazer. Eu Gasta um tentei até pouquinho. levar até onde deu, né? Mas não consegui. Não dá, não dá. Como que você buzina, faz como? Plom, plom. Mas essa é a minha pergunta, né? Qual é o barulho que essa buzina alagada faria, né? Bom, vai mandando a sua pergunta pro César Urgani, vai ficar com a gente. Tá ansioso pro jogo hoje, César, ou não? Eu, como palmeirense, não tô ansioso, eu tô com medo mesmo. É, isso aí. Foi super sincero. Foi né? sincerão, tipo o Marco Guarizo. É isso aí. Vai mandando pra gente aí no 991869070. Utilize o código de área 19, porque estamos na região metropolitana de Campinas, tá bom? 991869070 e manda a foto do painel, porque hoje o César vai provar que ele é bom mesmo. É isso aí. Mas não vai me mandar painel aí com o velocímetro adulterado, que eu também falo, hein? Ah, é? Aliás, como que faz pra 4 diminuir? mensagens apagadas. Eu tô querendo vender meu carro, como faz pra diminuir lá a quilometragem? É fácil ou não? Infelizmente, é fácil. Olha aí. Eu dando aqui o Deixa eu terminar o programa, então. Mas também é fácil você Descobrir. que vai comprar um carro descobrir. Tá. Porque o que acontece? Quando você coloca lá o scanner para medir, se você mede no painel, você vai pegar o valor que está no painel. Mas se você usar uma entrada USB, por exemplo, da injeção ou do câmbio, ele vai dar o número que o câmbio rodou ou que a injeção rodou. Boa. E aí, geralmente, quando alguém adultera o velocímetro, ele imediatamente dá essa incompatibilidade e aí você... E qual que é o problema, por exemplo, do velocímetro adulterado? Enfim, além de ser um crime... É você comprar um carro, às vezes, que está dizendo lá que está com 60, 70 mil quilômetros e ele, na verdade, está com 100, 100 e pouco. Tem uma peça muito importante que é a correia dentada. Essa é verdade. Então, você deveria trocar ela por volta de 80 mil e você acha que ainda não está na hora de trocar. É. E se uma correia dentada quebra, ela Funde o motor. atropela a válvula, atropela os pistões, enfim, e é uma quebra muito importante dentro do motor. Gastei bastante. Uma vez eu fui pra praia e a gente tava num comboio. E aí eu olhei pra trás e falei, cadê meu amigo, velho? Ferrou. Aí a gente foi, deu a volta, né? Acho que era Dom Pedro, nem lembro o nome da rodovia. Chegamos e aí encontramos ele parado. E todo mundo, quando você encontra o amigo parado, dá uma partida aí pra gente ver. Aí chegamos no posto, o frentista falou, dá uma partida só pra eu ouvir. Aí conseguimos um mecânico. A hora que o mecânico chegou, ele falou assim, só bate na chave. A hora que ele bateu, nós, não, pelo amor de Deus. Aí, mas o que foi? Vocês não deram muita partida. Aí nós, não, imagina. Destruiu o motor do carro. E conforme você vai tentando a partida, vai roçando tudo, né? É o mesmo princípio, aproveitando que a gente está em período de chuvas, é quando você entra num alagamento, o seu carro morre. Por que ele morre? As pessoas acham que é por conta do escapamento, e não é. Na verdade, lá na frente do carro, onde você tem a grade, você tem o que seria o nariz do carro. O carro, para funcionar, ele tem que respirar ar e ele mistura com combustível. Sim. No lugar do ar, entra água. É a mesma coisa que você entrar na piscina, mergulhar e tentar afogar. respirar. Você vai morrer afogado. Sim. O que acontece com o carro? O calço hidráulico. Sim. Eu diria que 50% das vezes o calço hidráulico ainda não aconteceu. Quando é que ele vai acontecer? É quando ele morre dentro da água e a pessoa insiste em dar a partida. Então Aí vai já a era. dica aí. Entrou no alagamento, primeiro, pense 10 vezes se vale a pena entrar ou não. Boa. O seguro, ele só paga se o seu carro estiver parado, E o alagar. alagamento veio e pegou teu carro parado. Se você jogou o carro no piso alagado e você tentou passar, ele entende que você contribuiu para provocar aí um dano maior no carro. Entendi. Então pense 2 vezes se você Boa. deve passar.
E se passar e morrer, não dê mais partida. Chama o mecânico, ele vai tirar as velas, vai entender se tem ali água onde deveria ter ar e combustível, limpar. E em 80% dos casos, fica tudo bem, ok. Mas se você insistir a partida, você vai trincar o motor no meio. Outra coisa que eu queria te perguntar, eu ouvi um barulhinho no meu Maréia, você sabe o que pode ser? Explosão. Maréia turbo. Não é um barulhinho, é um barulhão. 4h16 Vamos ver minutos. se ele tá bem? Vamos ver se ele tá bem. César, deixa eu ver quem mandou mensagem aqui. Fernando Barreira, lá de Americana. Opa. Qual é esse carro? Poxa vida, meu amigo, você tem um... o fundo branco aqui, isso aqui me parece um Corsa. Corsa. Será um que é Corsa? um Corsa? Ai, meu Deus. Vai outro, Lupe. Vamos ver, vamos pegar ansioso, outro aqui. Vamos tô pegar ansioso. outro aqui. Peraí, deixa eu pegar aqui. Aqui, esse aqui, ó. Alex Cominato. Esse aqui deu até uma pista. Ih, tá sem gasolina, mas vamos lá. Essa aqui é da linha Fiat, né? Fiat. Esse aqui, sei lá, talvez um Palio, alguma coisa assim. Olha isso. Certamente não é maré, senão ele estaria com um fogo atrás. E a gasolina, eu tô certo, né? Gasolina na reserva aqui, né? Ó. Tá na reserva. E Não, mas não esse expõe aqui ele o cara. consegue andar mais uns 2 quilômetros, né? Não, na verdade, ele já tá parado, né? Ele já foi, né? O ponteiro onde tá. Por isso que ele mandou a foto pro Arena. Ele parou e falou: quer saber? Vamos dar um retrato pros meninos. Na verdade, ele queria que a gente adivinhasse qual era o painel. Ele tá pedindo dinheiro para pôr o combustível. Tem isso também. Vai mandando aí, 991869070. A gente vai falar bastante de automóvel, vamos falar de jogo também. Até porque você tá ansioso, né, Cabelo? Veio até de verde hoje. Né? Isso, em homenagem a Chapecoense, evidentemente. Chapecoense e ABC. Chapecoense e Verdade, ABC. verdade. Você prioriza os clubes do interior do Brasil, né? Inclusive Ponte Guarani. Com certeza. Com certeza. Ih, mas aí você comprou uma briga, hein, velho? Que aí você tá de verde, pô. Não, mas... Mas o Carlão tá... Aliás, mas o Carlão... tênis é preto. O Carlão tá sempre de preto O e tênis branco, né? Curiosamente, né, Lu? Curiosamente. Mas você não vai falar com ele hoje, né? Eu tô de mal. Verdade. Posso chamar a música? Só pra gente. A música do sarcófago, Isso, é verdade. o sarcófago mudou. A gente tem um quadro aqui, que é o sarcófago, que a gente lembra um jogo que aconteceu no mesmo dia, mas em algum ano no passado. Pra facilitar a vida do ouvinte, a gente coloca uma música que foi lançada no mesmo ano. Eita. E a música é essa de hoje, Elton. Põe na caixa pra gente aqui, ó. Leone, né? Cláudio Zoli, velho. Cláudio Risoli. Cláudio Zoli. Risoli, né? Não acertei, Cabelo? Leone. Ele tá desesperado. Eu não sei nem o que falar. Eu vou deixar pra depois. É tanto conhecimento musical que... Não, mas é Cláudio Zoli, não é? Só no final, revelo. Que Isso. isso? Da audiência. Essa música é boa, hein, velho? Foi tanta força que eu fiz por nada. Pra tanta gente eu me dei de graça. Não, calma, tá bom. Vocês escolheram uma música que eu vou te falar, vocês também. Eu nem cabelo. Pelo amor de Deus, hein, Cabelo? O sarcófago é de Sarcófago. Oxi. Terceirizei. Nem sei que ano isso aí, 1960. Quase. Em breve saberá. Cara, amiga, eu sempre achei que era Leone essa música. Não, não é. Leone é aquela que canta muito estranho, né? Leone, não é? Não é, não? Não era do Menina Veneno? Não, Menina Veneno é o Zezé e Luciano. Era Luciano. É. Muito estranho, é Dalton, né? Dalton. Não, Não. o Dalton canta exagerado. Entendeu? Exagerado não era o Ângelo Máximo? Não, Ângelo Máximo canta aquela nuvem que passa. Gente, Achei que era Tony Damito essa. Não me interrompa. 4h19, vai mandando mensagem, tá chegando mensagem aqui pra gente. Já o César vai participando mais. E claro que a gente vai falar do Palmeiras também com ele, em relação ao jogo contra o Boca Juniors. Mais um? Não, só pra falar, o Alex da gasolina na reserva era uma Fiorino. Fiat. Tinha Fiat, Então, né? na escola, quando eu estudava, acertava metade, meio certo, passava de ano. 2 pra mais, 2 pra Dois menos. pra menos é só. Passou. É que, na verdade, na linha Fiat, um painel é para tudo. Entendi. Aí fica complicado. Então, É né? o mesmo painel que vai no Uno, é o mesmo que vai no Palio, que é o mesmo que vai na Fiorino, é o mesmo que vai no Opala. Você falou máquina aí também. De Land Rover é fácil. É mole. É lindo. Enche o tanque da Fiorino. O comando técnico é do Elton Grimaldi com o Daniel França. O Arena tá no ar. Arena CBN. Apresentação:
Eliel Almeida. No aniversário 49 anos Açaí, você concorre a prêmios em dobro e aproveita os preços baixos. Cadastre-se na promoção de aniversário pelo app Meu Açaí, totem nas lojas, site ou WhatsApp. Lembre-se que é preciso dar o aceite da promoção para participar. Informe seu CPF ou CNPJ no caixa e a cada R$200 em compras você ganha um número da sorte para concorrer. Cadastre-se e participe. Acesse o site aniversarioaçaí.com.br e saiba mais. Festa em dobro Açaí. A sua chance de ganhar e economizar muito. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Papais e mamães, o Giovanetti tem uma novidade especial. É o Combo Gio Kids, criado para oferecer o delicioso sabor da infância e que irá fazer a alegria dos pequenos. Saiba mais e nos siga nas redes sociais pelo @giovanetti.campinas. O Gio Kids já está disponível nas unidades Rosário, Cambuí e Dom Pedro, além do delivery. Experimente agora. Giovanetti, historicamente o melhor. O amor está em se importar, em ajudar, em se doar e se cuidar. Ele está nas cores e em outubro ele é rosa. Para lembrarmos da importância do diagnóstico precoce. O câncer de mama é o que mais atinge nós mulheres no mundo. Faça os exames, valorize seu corpo e sua saúde. Em outubro, somos rosa. Iniciativa CBN Campinas. Arena CBN. Apresentação Eliel Almeida. 4h22, sou eu. Cá estamos de volta com o nosso Arena CBN. Vamos juntos até às 5 horas da tarde aqui nesta quinta-feira, dia 5/10, a quinta-feira. Hoje não é aquele negócio lá de Corpus Christi, não, né? Não é, né? Não vai ser. Senão, Não vai ser. o torcedor do Palmeiras já ia ficar com a espinha gelada. A gente vai falar desse teve uma jogo. final que calhou certinho. Calhou, velho. Mas Acho não... que foi contra o Boca, aliás. Foi a de 2000, verdade. Eu me lembro. Deu no feriado certinho. Acertou? Acertou lá do Fernando Barreira. Acertou. Aí falou que era esse aqui, Corsa, né? Isso, é. Que Vou contratar ele pra acertar os pais. 6 anos aqui, eu nunca acertei um carro. Aí o César vem há 10 minutos. Tem outro aí, Lupe, ou não? Tem outro. Vamos ver aqui, ó. Esse aqui é antigo. Mas eu não sei de nada. Vai você, César. Esse daqui, ele é da linha Volkswagen. Deve ser um Voyage, um Gol quadrado, alguma coisa assim. Olha aí, será que é? Pode ser Paraty também. Pode ser Paraty. Final do telefone 0501. Tem mais um, hein? Capô de Fusca tem que ser liso, César? Tem que ser um pouco mais preenchido, eu diria. Entendi. Fica bom, fica legal. O rapaz tá passando mal aqui do meu lado. 4h24. A gente vai seguindo com o nosso Arena CBN. Tem áudio também, o Lupe já vai mandar os áudios por mais um aí. Qual Vamos que é ver esse aí, mais um Lupe? aqui. Quero ver o César acertar. Esse aqui é da internet. Ele pegou da internet. Esse não vale. Me chama a atenção essa não sei se é uma adaptação, na verdade, que tem aqui à É um turbo, esquerda. não é? Parece um turbo. Mas como ele está usando esse daí, ele está usando também um outro reloginho aqui em cima, né? Tá bem modificado esse painel desse rapaz aqui. Mas isso daí é da linha GM Opel. Olha só. GM Opel. Quem mandou mensagem? Não, ele é verdade, 8812. Ele tá respondendo. Vamos aguardar. Vamos aguardar para ver Não se é internet, não. Ele ficou bravo comigo. Ixi. Olha a foto do perfil. A foto tá no perfil. Esse aqui, ó. Esse carro, WRX. Ele tá com esse WRX. Parece, como que chama lá? O importado. Subaru. Né? Como é que chama? Subaru. Não é Suruba, não é Subaru. Não, eu não falei nada, eu tô quieto. O Lupe já ficou famoso, assustado. Subaru É famoso. Subaru é da Mitsubishi, não é? Isso. Não mais. Não né? mais. Hoje ele é de uma outra divisão, enfim, um carro incrível, um carro com tração integral. É um carro que eu digo o seguinte, existem veículos que, por beleza, é algo que você discute, né? Agora, a parte de mecânica, a parte de durabilidade, de estabilidade de um Subaru é impressionante. Ô César, o Eliel até brincou com a situação do Maré e tal.
Esses carros chineses, né, que estão aí proliferando, são confiáveis, assim? Dá para... O que pouca gente sabe é que hoje você está comprando, por vezes, um carro nacional e você está comprando um carro que tem muita peça chinesa. Sim, assim como você compra um telefone da Apple e acha que está comprando algo dos Estados Unidos, é um telefone que é fabricado na Apple. Então, hoje você tem muitos componentes e muitas peças, né? Por exemplo, tudo que é da parte eletrônica do carro e que depende de microchips, isso aqui, vem da China. Então, a China, se a gente for pegar ela hoje, ela foi um país que se estruturou demais para poder entregar de maneira global. E eu diria que a China tem de tudo. Você quer algo ruim, a China tem. Você quer um Ctrl-C, Ctrl-V de uma porcaria, ela também faz. Mas se você quer algo de qualidade, eles também hoje têm capacidade, têm tecnologia, têm inovação para fazer algo de qualidade, não tenha dúvida. O ouvinte pergunta aqui, o Anderson Campos, como não amassar o dedo na porta do Porsche? Pois é, faltou esperteza e inteligência. Fui mais. Eu tenho esse problema às vezes meu cérebro funciona numa velocidade e o corpo em outra. E foi o que aconteceu ali, né? Eu fui fechar a porta já falando, o dedo ficou na porta, prendi o dedão. Tá lá no meu Instagram, né? No César Urniani. Pra você ter uma ideia, essa prendida de dedo na porta fez com que esse vídeo, né, fosse o terceiro vídeo mais assistido de 2023. Que isso? Eu vou prender o dedo ali na porta. A única diferença é que não vai ser no Porsche. E você não sabe, deu vários seguidores, né? E aí minha esposa teve uma ideia genial, né? Ela falou assim, você tem 10 dedos, né? Você pode dobrar o número de vezes 10 o número de seguidores. Essa mulher é mulher empreendedora, visionária. Ela enxerga além daquilo que está sendo feito no momento. A Lúcia, falando em visionária, a Lúcia é uma visionária, ela tem um carro maravilhoso. Só que eu nunca vi esse painel aqui não, hein? Esse painel é diferente. Não. Esse painel que tem... esse painel é de um Camaro, porque ele tem essa parte superior aqui em cima e esses dois puxados aqui para frente. É da linha GM, muito provavelmente. Pode ser o Mustang também. Não, Mustang não é. Mustang tem um painel, legal, diferente. Hein? Mas pergunta para ela se não é de um esportivo. De um esportivo da GM. Vamos aguardar. Lúcia. Esportivo. Obrigado, Lúcia. Vai mandando aí, põe os áudios lá também pra gente ouvir depois, viu, Lupe? Positivo. 99186-9070. O que você achou do Fluminense, Carlão? Olha que vitória maiúscula. No confronto, olha como o futebol é maluco. O Internacional... A bola pune. A bola pune. Ramalho Muricy. O Inter foi melhor no confronto. Muito melhor. Jogou bem no Maracanã, deixou de matar o jogo ali, deixou de matar a classificação ali e deixou para Porto Alegre. Jogou bem também, saiu na frente, comandou as ações, mas em 5 minutos o Fluminense conseguiu equilibrar, empatou o jogo. Esse Cano, meu Deus do céu, cara. Ele é um jogador de uma bola só, ele consegue resolver. Participou da assistência para o John Kennedy, fez o gol, colocou o Fluminense numa boa situação e conquistou a classificação. Méritos para o Fernando Diniz, méritos para esses jogadores também, que estão fazendo história com o Fluminense. E olha, o Lupe até falava, né, durante a trajetória do Flu na Libertadores, a final no Maracanã pode ser um ingrediente positivo para o Fluminense, conhece, é o dono do estádio, entre aspas, então venha quem vier, Boca Juniors ou Palmeiras, o Fluminense é um candidatíssimo a levantar o troféu da Liberta, que seria a primeira vez, né? Seria a primeira vez. E um título de expressão para o Fernando Diniz, né, Sandro? Sem dúvida, né? Você vê que, como vocês bem colocaram, a bola pune, né? O Inter teve ali chances muito reais, né? De matar o jogo ali. E aí, quando você olha para isso, você se questiona, né? Vamos lá, foi o Fluminense que ganhou ou foi, na verdade, o Inter que perdeu na medida em que ele não matou o jogo quando teve a oportunidade? Às vezes, um time que joga organizado como o Inter joga, ele tem posse de bola, ele vai para cima, ele cria oportunidades. Mas se ele não mata, o time adversário, que no caso, no meu ponto de vista, o Fluminense, ele conta com pessoas excepcionais, como o Marcelo. Diferenciados. Né? E aí, numa cortada de bola, numa invadida na área, eles são letais, né? Cara, o César citou o Marcelo, é impressionante, né? Como
meu Deus, talhado para jogo bom, para jogo importante, para decisão. E a mão do Diniz, né? Porque você vê que no segundo tempo ele faz alterações não só de peças, mas ele altera, por exemplo, a própria posição do Marcelo. O Marcelo sai lá da esquerda, vai lá para a direita, né? Quase que como atraindo também uma galera para aquele lado, ou seja, ele chama a atenção, né? Lá da ponta direita, enfim. Então houve mudanças, porque o primeiro tempo o Fluminense não jogou nada. Né, o Internacional dominou totalmente a partida. E no segundo, a mão dele, ele faz algumas estratégias ali dentro das peças que ele tem, e aí acontece o que aconteceu. John Kennedy entrou bem também. Ô Chaibi, você tá com o César aí? Deu pra sentir o dedo do Diniz no jogo, cara? Deu pra sentir, sim, o dedo do Diniz, principalmente quando ele tira o Ganso, né? Põe o Alexandre, ele nem quer falar. O Martinelli. Né? O Alexandre entrou bem no time do Fluminense. Ontem não foi tão bem, mas o Martinelli mudou, né? O Marcelo ficou mais adiantado também. O Fluminense conseguiu reverter. Parecia impossível fazer essa revertida aí. O Inter perdeu 2 gols com o Valência e deu motivação para o Fluminense. O Fluminense veio para cima, empatou o jogo e teve coragem ainda de marcar o segundo. O Inter não sabia se ia para cima ou não. Acabou dando contra-ataque para o Fluminense. Acabou matando o jogo e vem com tudo para a final no Maracanã, sim. Mas ele 2 fatos chamaram a atenção ontem, negativo por parte do Internacional. Você vai falar desses fatos já, antes a gente vai para o Repórter CBN. Arena CBN. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. A medida provisória que criou o programa de descontos para carros novos e determinou o aumento parcial dos impostos federais sobre o diesel perdeu a validade na última terça-feira. Com isso, os tributos sobre o combustível voltam a zero até 31 de dezembro deste ano. A ABICOM, Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, espera uma redução no preço final ao consumidor, com o corte dos 12 centavos de impostos por litro para zero. A previsão de crescimento da ONU para o Brasil em 2023 subiu de 0,9% para 3,3%. O país aparece como exceção no relatório das Nações Unidas ao lado de Japão, China, México, Rússia e Índia, já que o documento aponta para a desaceleração em âmbito global. A ONU expressa preocupação com a zona do euro e aponta para o risco de forte recuo nos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos anunciou que vai ampliar um muro na fronteira com o México para frear a entrada de imigrantes. Para isso, serão usados fundos concedidos pelo Congresso ao antecessor de Biden, Donald Trump. O secretário americano de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, afirmou que a medida é necessária de forma imediata para evitar entradas de imigrantes ilegais. O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, afirmou que a decisão da administração de Joe Biden é um retrocesso. No horário de Brasília, 5h10. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19-3753-4400. 4h33 e as estradas, como estão, hein, meu caro Mário Quintino? Boa tarde para você. Oi, Léo, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu trago informações do sistema Anhanguera Bandeirantes. O nosso ouvinte diminui a velocidade para quem vai em direção de São Paulo, principalmente pela rodovia Anhanguera, já na altura de Jundiaí e também na chegada para São Paulo. Então, atenção, quem vai em direção da capital, a Bandeirantes é o melhor caminho, tem lentidão apenas na chegada para a Marginal, aí por conta da lentidão já nas marginais. Sentido do interior, Bandeirantes também é o melhor caminho, a Anhanguera já com trânsito intenso em Campinas, à altura da John Boy Dunlop. Falando rapidamente da Panzan, por enquanto sem problemas. Eliel. Ô, Mário Quintino, já que o assunto tem tudo a ver, a gente está com o César Urgnani aqui no estúdio hoje, piloto experientíssimo. Você tem alguma pergunta, uma dúvida sobre carro para ele? Uma dúvida para o César? Vamos lá, deixa eu pensar aqui rapidamente.
E sobre veículos, agora você me pegou. No congestionamento, você fica com o carro ligado ou desligado? Aí, ó. É uma boa. Legal. Bom, A distância entre veículos também por conta da chuva aí, né, Eliel? Que a gente está acompanhando esses dias também. Bem lembrado. E olha só, na chuva, como você colocou, é importante entender de que, por exemplo, a distância de frenagem, ela chega a dobrar quando você está no piso molhado. Então, normalmente, você tem que deixar o que a gente chama de 2 segundos do carro que segue à frente, né? O carro que segue à frente passa por um objeto fixo, um poste, uma ponte, você conta 1001, 1002, você mantém essa distância, se o piso for seco. Se o piso estiver molhado, você tem que contar 1001, 1002, 1003, 1004, para que essa distância, né, seja possível de, durante a frenagem, você ter uma distância. Vamos lembrar que quando o carro da frente freia, você enxerga a luz acendendo com 1,5 segundos de delay. É igual o goleiro. Por que o goleiro escolhe o canto que o batedor do pênalti vai? Porque se o goleiro ficar olhando para a bola, vem a batida e ele pensar, bom, foi para a direita, por mais que ele tenha uma complexidade física, uma explosão, né, ele é treinado, ou a torcida adversária já está gritando gol. Ele tenta adivinhar o lado porque o tempo de reação não dá tempo. A mesma coisa, a mesma máxima está no trânsito. Quando o carro da frente freia, você só enxerga aquilo com 1,5 segundos de delay. Caraca, aí vai pro tico, vai pro teco, para falar pro freio, e desgraçadamente o pé tá longe da cabeça, até o pé reagir, até o freio frear. Então, para isso, você tem que manter distância. Agora, você não vai conseguir manter distância do carro que segue à frente falando no celular, distraído e daí por diante, que é o maior problema que a gente tem no trânsito hoje, né? Tá vendo aí, Mário? Respondido e tá respondido. Fica a distância sem chuva, 1001, 1002. Com chuva, conta do 1000 até o 1004. Combinado? Que aula. Valeu, Eliel. Valeu, César também. Até mais. Valeu, querido. Você volta já, 4h36. Precisando de uma grana extra? Antecipe até 10 parcelas do seu FGTS no Mercantil e saia do sufoco. Rápido, fácil e não precisa abrir conta. fgts.mercantil.com.br. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Daqui a pouquinho, às 6 horas da noite, tem o segundo e decisivo jogo entre Vôlei Campinas e São José. Primeiro jogo, a equipe do Vale do Paraíba levou a melhor. Para Campinas conseguir a classificação, precisa vencer a partida fora de casa e também vencer o 7 extra, que será forçado em caso de vitória do time campineiro. A CBN transmite a partida a partir das 6 da noite. Aproveite as condições especiais que a Audi Center Campinas preparou para você levar mais atitude para sua garagem. Venha conhecer a nova Q3 nas versões SUV e Sportback a partir de 313.990 à vista ou com taxa zero em 18 meses. Audi Q5, mais que uma SUV a partir de 362.990 à vista com taxa zero em 24 meses. Fale com um de nossos consultores e consulte condições especiais para vendas corporativas. Audi Center Campinas, WhatsApp 1933441200. No trânsito, escolha a vida. Cresça em movimento com a Unimed Campinas. Domingo, dia 8 de outubro, no Cartódromo da Lagoa do Taquaral. Um evento gratuito para incentivar uma infância mais saudável, repleto de atividades físicas, interação e muita diversão em família. Aproveite! Dia 8 de outubro, a partir das 9 da manhã, no Cartódromo do Taquaral. Embarque com a gente em hábitos mais saudáveis. Vem aí a segunda edição do Circuito Favela. Um dia de muita diversão e serviços para toda a família. Cortes de cabelo, aferição de pressão, teste de glicemia, massagem e exames e serviços especiais às mulheres. E para a criançada, brinquedos e algodão doce. E o melhor, é tudo de graça. É neste sábado, dia 7 de outubro, das 9 da manhã à 1 da tarde, na Praça da Concórdia, no distrito de Campo Grande, em Campinas. Traga sua família. O Circuito Favela é uma iniciativa da Central Única das Favelas e EPTV. Apoio CBN Campinas. Exatas! Vai que é sua, vestibulando! Uma das opções para solucionar uma equação de segundo grau é usar opção A, o Teorema de Pitágoras. Opção B, o Axioma de Euclides. Opção C, a Fórmula de Bhaskara. Saiba a resposta daqui 15 segundos. Aprova, oficina, aprova, engenharia, arquitetura, medicina, aprova. Unesp, USP, Unicamp, a oficina aprova. Seja qual for a facu, a oficina te aprova.
A resposta certa é a C. A fórmula de Bhaskara permite resolver de forma prática as equações de segundo grau, também chamadas de equações quadráticas. Exatas, humanas, biológicas, redação e muito mais é na Oficina do Estudante. No aniversário 49 anos Açaí, você concorre a prêmios em dobro e aproveita os preços baixos. Cadastre-se na promoção de aniversário pelo app Meu Açaí, totem nas lojas, site ou WhatsApp. Lembre-se que é preciso dar o aceite da promoção para participar. Informe seu CPF ou CNPJ no caixa e a cada R$200 em compras você ganha um número da sorte para concorrer. Cadastre-se e participe. Acesse o site aniversarioaçaí.com.br e saiba mais. Festa em dobro Açaí, a sua chance de ganhar e economizar muito. O amor está em se importar, em ajudar, em se doar e se cuidar. Ele está nas cores e em outubro ele é rosa. Para lembrarmos da importância do diagnóstico precoce. O câncer de mama é o que mais atinge nós mulheres no mundo. Faça os exames, valorize seu corpo e sua saúde. Em outubro, somos rosa. Iniciativa CBN Campinas. Na Escola Oficina, o acolhimento abre portas. Encontramos amizades que duram uma vida. Com o ensino forte, desenvolvemos habilidades para enfrentar qualquer desafio. E com os melhores professores, aprendemos a viver. Oficina, a escola que marca a sua vida. Matrículas abertas. Quinta-feira de Libertadores da América, na CBN. Na Argentina, deu empate. Termina o jogo na Argentina, em Buenos Aires. Palmeiras 0. Boca Juniors também 0. Agora a decisão é na Casa do Verdão. Palmeiras, Boca Juniors. Às 9:30 da noite, com Oscar Ulisses, Gabriel Duziak e Rafael Prates. Vale vaga na grande final. E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os destaques da rodada. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. 4h42 de volta com o nosso Arena CBN. Hoje um Arena especial recebendo aqui o piloto César Wirgnani. Você já pilotou um Fórmula 1, César? Eu já entrei dentro de um Fórmula 1, nunca dei partida, mas já andei no Fórmula 3. E diferente do que o pessoal imagina, dirigir um carro Fórmula é muito mais fácil do que um carro de turismo. Porque foi um carro que nasceu para ser um carro de corrida. Então é impressionante o quanto freia, é impressionante o quanto ele tem de downforce. Então você entra na curva, o carro fica pregado no chão. Já um carro de turismo, ele é muito pesado. Foi um carro que foi adaptado ali para correr. Então o jeito, por exemplo, vamos pegar a própria Stock Car. Você tem lá talvez 15 ex-pilotos de Fórmula 1. Em teoria, esses caras deveriam ser os caras que estariam ganhando corrida, porque andaram a 400 km por hora. Não, o Rubinho mesmo, para conseguir ganhar o primeiro título na Stock, levou quase 4, 5 anos para se adaptar ao carro de turismo, né? Que é um carro bem diferente de guerra. Mas ganhou 2 corridas do milhão, filho de uma mãe, né? Ganhou, já quase não tem milhão ali, aí né? Mas aí entra dinheiro, chama dinheiro, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Tem uma pergunta. Antes de você responder, o Scheibe tinha as 2 colocações do jogo do Internacional, Scheibe. Não, eu ia dizer que, lamentavelmente, mais uma vez, né, sobrou para o melhor jogador do Internacional, que acabou perdendo os 2 gols ontem, Valência, de forma criminosa. Os torcedores, dizem torcedores, ofenderam o Valência nas redes sociais com discriminação racial, né, ofensas raciais, xingando bastante o jogador. E outro fato lamentável, que ontem, após o gol do Internacional, naquele mesmo lugar onde ele estava há 6 meses, quando entrou com uma criança dentro do gramado e agrediu um jogador do Caxias na eliminação do Inter contra o Caxias, os mesmos torcedores estavam no mesmo lugar ontem. É um tapa na cara da sociedade. O Brasil mostra que não tem lei realmente. O torcedor que entrou com uma criança no colo para bater em um jogador estava ontem assistindo o jogo tranquilamente do Internacional no Beira-Rio, né? Essa questão dos torcedores do Internacional em relação... O Carlão, no comentário no estúdio, foi até polido. Para mim, são babacas. Ponto. Imbecis que não conseguem conviver em sociedade e que fariam bem para a humanidade se pudessem ter o cérebro resetado
para entender o que é ser humano. Ponto. É isso. Não vou nem me alongar, dar visibilidade para esses babacas, né? Que são passionais ao extremo de não colocar a questão humana em primeiro lugar. Então não vamos nem seguir. E nessa questão do torcedor tá lá, eu concordo com o Scheibe, é um tapa na cara, né? O cara invade o gramado para brigar com os jogadores com a filha no colo e ontem, como se nada tivesse acontecido, tá liberado para voltar para dentro do estádio. Ah, mas você não acredita na ressocialização? Eu acredito. Só que ele passou por algum processo? Não teve nem punição. Ele foi punido, porque 6 meses depois o cara já tá de novo num estádio. Poxa, que punição rápida, né? Então compensa você entrar no gramado, querer agredir jogador, compensa, né? No Brasil compensa, enfim, compensam outras coisas também. Pode ir, Lupe. Primeiro eu quero agradecer a imensa audiência do Arena. A audiência nos abraça. Nos abraça, mas de uma forma gigantesca. Não vamos conseguir o que será mostrar que todos Teria os algo painéis. diferente no nosso programa hoje? Eu acho que alguma coisinha pequena, mas enfim. Primeiro, deixa eu pegar o nome dele aqui, o Murilo Castro, ele manda o painel e ele manda uma pergunta interessante. César, qual é esse carro? Esse painelzinho azul aí, ele é muito cara de... Sherry Keke. Não, é um carro chinês, isso daí, com certeza. Não é Xing Ling. Não, não é Xing Ling, não, cara. Porque a gente acabou de elogiar aqui o carro. Esse grafismo onde ele sobe para a direita, assim. Mas é um carro antigo esse carro, não é um carro novo, não. Certo. E ele mandou uma pergunta que eu achei interessante. Murilo de Barão Geraldo. O que o César acha do futuro aos automóveis no Brasil? O futuro será o elétrico? Seguiremos com combustível fóssil? Ou podemos ter carros a hidrogênio? O futuro ele terá que ser, e não tem outra saída, muito plural. Então você vai ter o hidrogênio até para salvar o veículo elétrico, por incrível que pareça. O veículo elétrico ele é a 4ª vez que nós estamos tentando, né, caminhar com o veículo elétrico. Eu estive com a ministra de Minas e Energia da Alemanha semana passada. Está mal relacionado também, né? E ela foi muito clara. E ela foi muito clara em dizer que, por exemplo, Europa, China, Estados Unidos, eles precisam tirar a pressão em cima da rede elétrica. E eu estive lá exatamente em função de um recorde que a Mercedes, né, teve com um caminhão com 40 toneladas, rodou 1.047 quilômetros com motor elétrico sim, mas não com bateria, com hidrogênio verde. E essa é uma ótima notícia para o Brasil, porque o Brasil é um dos países do qual a própria ministra diz nessa entrevista que eu tive com ela, eles contam com o Brasil como parceiro comercial de hidrogênio verde. Então, o hidrogênio, ele torna o carro elétrico mais amigo do meio ambiente, coisa que bateria não faz. Eu digo que em Europa, Estados Unidos ou mesmo na China, o carro elétrico espetado na tomada com bateria nada mais é que um fumante vegano, né? Ele se faz de limpinho, mas de limpinho ele não tem nada. É um cara que usa vapor. É por aí, por aí. E veja bem, mas vai continuar, vocês vão ter o carro elétrico com bateria. O carro elétrico com bateria, em algumas aplicações, ele vai muito bem. Imagina, por exemplo, o caminhão de lixo à noite, com silêncio, o torque que o motor elétrico tem, porque o motor elétrico ele é muito bom. O que se discute é como a eletricidade chega no motor. Ok? Então, um ônibus, que já existe, sempre existiu o ônibus elétrico, né? Trólebus e daí por diante. Então você tem o quê? Baixa velocidade, baixa quilometragem, né? E isso para veículos elétricos com bateria vai bem. Aonde ele não vai bem? E onde a gente mais gasta combustível? É no transporte rodoviário. 70% do combustível que o Brasil consome é diesel. E o diesel é o que mais agride o meio ambiente. Dos 70%, né, de combustível que a gente utiliza, 60% a gente não tem, não é nosso, a gente importa, a gente não consegue ser autossuficiente no diesel. Por isso que a balança comercial ela é muito desfavorável para o Brasil. Se a gente faz com que os caminhões comecem a andar com motor elétrico e com hidrogênio verde, o Brasil vira uma potência. Que legal. O carrinho de bate-bate é elétrico também, né? Ele é elétrico. E é amigo do meio ambiente? E ele não tem bateria, né? Ele fica espetado lá em cima, igual o trólebus. Exatamente. Dá para tomar choque se pôr a mão ali. Você teve uma experiência ruim com o caminhão também que você comprou, né, Lupe? Você foi abastecer, mas você usou o combustível errado. Como assim? Na verdade, o que aconteceu? Meus pais, né, eles têm uma frota imensa de caminhões e eles compraram um caminhão que estava ali, movido a óleo vegetal. Aí eles me pediram para comprar o combustível. Para abastecer. Para abastecer. Eu, menino, né, todo Você foi no experiente. supermercado.
Eu fui no supermercado e comprei 150 litros de óleo. Não andou. Não andou. Na verdade, quebraram praticamente. Veio com defeito o caminhão. Veio com defeito. Eu levei lá, o cara me riu da minha cara. Ele riu com razão ou sem razão? Riu com muita razão. Riu com muita razão. Posso mandar mais uma série aqui? Vai. Essa daqui é boa, porque Vai. eu faço isso de vez em quando. Daniel de Campinas. Boa tarde, César. Usar ponto morto nos carros mais antigos economiza combustível? Interrogação. E ele manda mais uma. Em relação ao reservatório do radiador, tem que colocar aditivo ou somente água? Legal. Bom, primeiro assim, se o carro for de 86 para cá, não. Porque o carro que economizaria combustível colocando na famosa banguela seria carros carburados. Opala. Mas carro carburado ele gasta combustível até parado porque vaza aquela porcaria, né? Então, mas de lá para cá você tem a injeção. E a injeção tem uma pecinha chamada cutoff. Então, o que ela cutoff? Ela corta a queima de combustível quando você está com o carro engrenado com o pé fora do acelerador. Então, quando você está numa descida, por exemplo, o carro está engrenado, você tirar o pé, se o seu carro tiver aquele computador de bordo que mostra o consumo instantâneo, você vai ver que ele está 0,00000. Então, engrenado com o pé fora, numa descida ou numa desaceleração de farol ou de lombada, sempre vai economizar mais. Com relação ao radiador, essa é muito boa. O que vai no radiador não é água de torneira. O que vai no radiador é água desmineralizada com etileno glicol. É um líquido de arrefecimento. Quando você coloca água, você tem muito cálcio na água. O que vai acontecer? Você vai apodrecer o seu motor, vai, em teoria, todo por dentro. Ele vai ficar... Quando você tentar limpar, ele vai ficar com um aspecto de como se estivesse com barro, entendeu? E ele agride demais todas as galerias ali do circuito que você tem de arrefecimento do carro. Nunca use água de torneira, né? Porque ela vem também, além do próprio cálcio, ela, enfim, vem outras propriedades ali que agridem demais. Boa. É água desmineralizada com etileno glicol. Passando ainda nisso, devo ou não colocar gasolina aditivada? Legal. Qual é o problema da gasolina aditivada? Primeiro que a gasolina aditivada ela é boa. Por quê? Na gasolina aditivada, ela não aumenta a potência. É diferente do que o pessoal imagina. O que aumenta a potência é uma gasolina premium ou uma gasolina Podium, por exemplo. Essa sim tem uma octanagem maior. O comercial dessas gasolinas dá até vontade de beber, né? Sem dúvida. Depois é tão bonito, né, velho? Parece cerveja, né? Exato. Só que, quando você vai para uma gasolina aditivada, ela tem a mesma octanagem, por exemplo, 86, 86. Só que dentro da gasolina, na composição, você tem dispersantes, detergentes, em algumas delas, na formulação, você tem redutor de atrito. Tudo isso é bom para o motor. Qual o problema? O problema é que a ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, ela não fiscaliza no posto se aquela gasolina ela tem realmente o aditivo que ela promete ter. Ela vai e fiscaliza a gasolina, mas não o aditivo. E como nós estamos no Brasil, e o Brasil não é para amador, então o que eu digo sempre? É bom a gasolina aditivada? Se você está indo num posto de confiança, que você conhece, coloque. César, e aquela situação, então eu posso ter como estratégia colocar gasolina comum, comprar aqueles frasquinhos que vendem já o aditivo e adicionar o aditivo no tanque. Mas aí eu faço a mesma pergunta. Quem é que está fiscalizando se dentro daquele potinho tem a quantidade, tem todos aqueles ingredientes que está dizendo que tem no rótulo? Quem é que está fiscalizando isso? Então, eu uso gasolina aditivada, eu uso álcool aditivado, mas sempre do posto de alguém que eu conheço, né, que tem referência e daí por diante. Álcool ou gasolina? Sempre álcool, porque o álcool ele é mais amigo do meio ambiente. Além disso... Que legal isso. Aliás, eu esperava outra resposta. Eu esperava gasolina. Deixa eu te falar. Mas eu esperava que ele fosse falar gasolina. E no frio? Não, hoje não tem mais esse problema. Hoje já era, né? Hoje quando você vira a chave, né? Você não tem o frio mais, né? Não, pode vir até o frio, porque a gente está falando de quase 50 anos do pró-álcool, né? Exato. Então, o carro álcool melhorou muito de lá para cá, os carros melhoraram muito, o próprio combustível, o etanol que você tem hoje é muito diferente do que era ele lá no passado. Inclusive, não existe nenhum veículo elétrico a bateria espetado na rede que seja mais amigo do meio ambiente do que o veículo a etanol. Olha isso aí, gente. Porque quando a gente fala motor a combustão, inimigo do meio ambiente, você tem que colocar um parênteses. É o veículo a combustão com
uma matriz energética fóssil, que seria o diesel ou a gasolina ou mesmo o GNV. Quando você vai para o etanol vem da cana. A cana, durante o seu desenvolvimento, ela só captura gás carbônico. Então, tudo aquilo que você produziu de gás carbônico, seja na fabricação do carro ou mesmo na emissão, ele foi compensado pelo carbono que a cana absorveu, e ela é renovável. Então ela é muito mais amiga do meio ambiente do que se imagina. E por falar nisso, falar de carro elétrico, o problema do carro elétrico não é um problema nosso. É um problema da Europa, é um problema da China, porque nós estamos muito na frente da Europa quando se fala em matriz energética. 85% da nossa matriz energética ela é limpa. Lá não, lá é carvão. Leva umas 4 décadas ou 5 décadas para eles chegarem no nível que está o Brasil. A gente tem aquela síndrome do vira-lata achando que o Brasil está para trás. Quando se fala em matriz energética, quando se fala do veículo a etanol, a gente dá uma lição no planeta do que é sustentabilidade. A gente vai para o rápido intervalo, último intervalo. Antes, Chaibi, pergunta aí para o nobre César Urniani. Você que tem uma frota de carro, cada dia escolhe um para poder dirigir, faça a sua pergunta também, Chaibi. Não, eu queria saber como que ele vê essa evolução dos carros híbridos, né? Se realmente daqui a pouco a gente vai ter mais mercado para eles aqui no nosso Brasil. Na verdade, assim, a gente não vai ter saída, né? As marcas, elas estão... eu sempre digo isso. Como é que um produto rampa? É quando você olha para aquilo, há o desejo do consumidor e ele quer ter aquilo lá, por mais que você tenha concorrência, você quer. No caso dos carros híbridos e carros elétricos, a gente está ficando sem saída. No segmento premium, todo mundo está indo para esse lado. Mas por quê? Por conta de exigências de vários países de emissões de poluentes. Então não está tendo outra saída. Então, se é bom ou se é ruim, a gente até questiona. Fato é que há uma preocupação, ninguém nega, né, que o meio ambiente pede ajuda. Quando a gente fala de meio ambiente, não está falando de salvar o planeta, nós estamos falando de salvar a existência humana na Terra, é só sobre isso que nós estamos falando, né? Exato. Quando a gente entra nesse assunto. Então, assim, é bom, é um meio do caminho o carro híbrido. Eu diria que é a melhor situação hoje, principalmente se for um híbrido, como é o caso, por exemplo, da Toyota, que tem um híbrido flex, onde você pode andar no modo elétrico e usar no veículo a combustão, que trabalha junto com o motor elétrico, o etanol. Que legal, hein? A gente vai para um rápido intervalo no Arena e voltamos já, hein? Arena CBN. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. São Paulo. Terra da Gente deste sábado traz as belas imagens do Sanhaço de Fogo, flagrante feitos num camping em Itu. No último episódio da série #Terra, a jornada de crescer junto à natureza, vamos falar sobre como a família é parte central no desenvolvimento da consciência ambiental. Na hora do rancho tem a dica de doce de abóbora. Não perca o Terra da Gente neste sábado, 2 da tarde, na IPTV. Na Escola Oficina, o acolhimento abre portas. Encontramos amizades que duram uma vida. Com o ensino forte, desenvolvemos habilidades para enfrentar qualquer desafio. E com os melhores professores, aprendemos a viver. Oficina, a escola que marca a sua vida. Matrículas abertas. Ribeirão Moto Festival 2023. Está chegando a hora de esquentar o asfalto rumo a mais uma edição inesquecível. Nosso encontro está marcado para amanhã, sábado e domingo no Campus Moura Lacerda, em Ribeirão Preto. Corra e acesse o site ribeirãomotofestival.com.br para ver toda a programação. Ribeirão Moto Festival 2023. Venha com a gente criar memórias inesquecíveis. Realização OA Eventos. Apoio CBN Campinas. Quinta-feira de Libertadores da América na CBN. Na Argentina, deu empate. Termina o
Jogo na Argentina, em Buenos Aires. Palmeiras 0. Boca Juniors também 0. Agora a decisão é na Casa do Verdão. Palmeiras, Boca Juniors. Às 9h30 da noite, com Oscar Ulisses, Gabriel Dudziak e Rafael Prates. Vale vaga na grande final. E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os destaques da rodada. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Arena CBN. Bom, de volta com a Arena CBN, já abrindo o sarcófago, porque hoje nós estamos em cima da hora. O papo rende demais com o César Urgani. Tá tocando a música do digníssimo Leone, né? Aí no fundo. Leone da Heróis Silva. da Resistência, comandado por Leone. Ah, então você acertou, Carlão. Eu assustei, cara. A Não. vida inteira era Leone, pô. Você quer chutar um ano pra esse jogo, César? Esse jogo foi... Envolve o Guarani, né? Guarani Tunaluso. Tunaluso, hein? Foi em 1975. 75. Não, essa música eu acho que é mais nova. Eu acho que é o ano que eu nasci, 1987. Eu já sei qual é. 1990. Chaibe. O Chaibe tá... É véi! É Libertadores. É Libertadores, não adianta. Não foi, até dormiu. Vai, Cabelo. Posso falar? Vai. O jogo? Claro. Primeira coisa, não teve ganhador. Ah. O ano é 86. Campeonato Brasileiro, Tunaluso 1, Guarani 4. Por 2 de Evair, Chiquinho Carioca e Gilson Jader pro Guarani. E Queiroz descontou pra Tunaluso. Guarani de Robinson, Almir, Gilson Jader, Valdir Carioca e Jaime. Ney, Tozinho, Zico, depois Wagner. Chiquinho Carioca, depois Serginho. Evair e Catatal do técnico Gainete. Guarani bem na fita demais em 86. Que é isso, hein? Boa escolha, viu, Lucas? Ah, eu sempre acredito no potencial do meu menino. Olha, eu passei na trave, hein, cara? 86. Passei bem longe. Cabelo, Boca e Palmeiras. Palmeiras. Carlão. Verdão. Lupe. Boca. Ai. Eu vou ser polêmico, mas ai. César. Palmeiras. Com medo, mas Palmeiras. Fábio Chaibe. Sem palpite no momento. O Fábio Palmeiras. Chaibe. Palmeiras. Olha lá, prepara o Stories. Tô contigo, Lupe. Eu tô contigo. Mas eu vou sair do Stories, tá, hoje? Nada. Não vai sair nem de casa, né, velho? Vamos lá. Nada. Absolutamente nada tira o Boca Juniors da final da Libertadores 2023. Nada tira o Boca da decisão nessa noite. Tá feito. Gente, se der errado, vocês me chamam ainda. Aí você vem uniformizado. Vem. César, foi um prazer receber você aqui. Muito legal esse papo. A hora voa, tem um monte de perguntas. A gente pede desculpa aos nossos ouvintes, não deu pra responder todas. E uma pergunta que vem com muita frequência, né? Se César Urgnani é o pai de Enzo Urgnani. Ah, verdade. Ué, vamos tirar essa... Eu acho que não, mas vamos lá. Sim. Aliás, parabéns pelo menino, hein? Menino de ouro. Gente boa, ao extremo. Puxou a simpatia do pai. Puxou a simpatia do pai. Se tivesse puxado a beleza... mas já dá muito trabalho assim, imagina? É verdade. Melhor deixar do jeito que tá. Pelo amor de Deus, artilheiro dos gols bonitos. Isso. O Enzo tem um cartel que eu vou falar, invejável. Mas é um menino bom, menino muito bom. Prazer recebê-lo aqui, Prazer, portas gente. sempre abertas, viu? Muito obrigado, gente. Obrigado a toda a audiência aí. Contem sempre comigo. Valeu, Carlão. Valeu, Cabelo. Gente. Valeu, Lupe. Boa. Valeu, Chaibe. junto. Vai pro jogo, hein, Chaibe? Pra você contar pra hein? gente como foi a história do Palmeiras na Libertadores. Aquele abraço, pessoal. Tamo junto, hein? Arena CBN. Rede CBN. Top de 5 segundos.